Shalom, estou aqui para conversar um pouco com vocês e falar sobre um momento que eu fiquei a pensar aqui, refleti, até chorei, falei com o Criador e pedi um entendimento. Nós sabemos que a Trindade não existe, que o que existe é Pai e Filho, e que o Espírito Santo é o próprio Criador que habita em nós. Nós somos o templo do Altíssimo. Dito isso, eu chorei esses dias atrás pensando por que eu gravava tantos vídeos no TikTok. Eu estava chorando por outros motivos e já lembrei disso, já chorei também. E comentei com o Criador e disse: Pai, por que eu gravo tantos vídeos no TikTok e não chega para tantas pessoas? Porque eu gravo vídeos e poucas pessoas veem, poucas pessoas curtem. Você vai olhar lá no seu TikTok, 300 pessoas que viram, mas será que viram mesmo? Ou só passaram e deram uma olhadinha? Não viram. No mínimo 2 ou 3 ouviram até o final. E foi aí que eu comecei a pensar e fiquei pensando, Pai, eu comecei a orar falando, Pai, me ajuda a ter visualizações. Como eu vou levar essa palavra, levar o evangelho, levar essa verdade para as pessoas, se eu não tiver visualizações? E o Criador olhou para mim e disse, na minha mente, nos meus pensamentos, não é para muitos, é para pouco, é para poucos, é para um só. Para de ficar preocupada, porque como nos dias de Noé, foram poucas pessoas que entraram na arca. Aí eu fiquei pensando, nossa, mas eu sou tão criticada. Sabe assim, quando você começa a pregar o evangelho, contar a verdade para as pessoas, elas começam a se afastar de você. Começam a te chamar de doida, de louca. E quando você começa a falar a verdade sobre os templos religiosos, aí sim, aí você vai perceber que seus inimigos se levantam de uma forma que parece que eu me sinto como se eu estivesse lá no tempo do apóstolo Paulo, daqueles apóstolos que Jeremias, que pregava em Ananote, por exemplo, e eles queriam matá-lo, porque diziam, cabelos brancos, não venha pregar esse nome aqui, senão vamos te matar. Eu me senti mais ou menos isso. Mas num momento onde que as pessoas não querem matar você. As pessoas se afastam e te odeiam. E falam mal de você. E é isso. E eu pensando nisso, eu disse, Pai, não entendo. Por que eu falo tanto, falo sobre o teu nome e ninguém acredita em mim, ninguém. Aí tem um livro de Isaías, que diz que eles não vão enxergar. O Salvador falava em parábolas. Um discípulo, acho que foi Felipe, disse, por que falas em parábolas? E ele disse, porque para vós é dado conhecer... Eu não lembro mais o versículo, mas eu vou contar mais ou menos. Para vós é dado conhecer as revelações dessa profecia. E para eles não, para que não sejam salvos. Eu não sei porquê, mas existe esse versículo, eu tinha que ter procurado ele para ler. Eu vou fazer um vídeo sobre ele uma outra hora. E aí eu falei pro pai, eu tô engripada, gente, eu tô muito engripada. Sabe assim, essa semana, hoje não tô, eu tô melhor, mas antes de ontem, meu corpo doía tudo. Aí eu fiquei, pai, eu queria tanto que muitas pessoas recebessem essa mensagem e pesquisassem, fossem atrás, ou me deixassem uma mensagem dizendo, eu ouvi até o final, pode ter certeza, eu despertei. Eu queria só isso, sabe? E eu fiquei clamando e falando pro Criador, será? Por quê? Por quê? Ah, mas é assim mesmo. Não é para muitos, é para poucos. Vamos ler aqui um versículo bíblico para nos abrir a memória, abrir nossa mente. Vamos ler Jeremias 7. Vou ler um pedaço aqui do Jeremias 7. O culto verdadeiro, o ataque contra o templo. Palavra que foi dirigida a Jeremias, a parte de Yahweh, posta-te à porta do templo de Yahweh e anuncia ali essas palavras. E dize, escuta a palavra de Yahweh, vós todos os judeus, hebreus, que entrais por portas para adorares a Yahweh. Assim disse Yahweh dos exércitos, o Criador de Israel, o Deus de Israel, né? O Criador, o nosso Pai. Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não vos fiéis em palavras. Não fieis em palavras mentirosas, dizendo, este é o templo de Yahweh, templo de Yahweh, templo de Yahweh.
Porque se realmente melhorares os vossos caminhos e as vossas obras, se realmente praticares o direito de cada um ao teu próximo, se não oprimires o estrangeiro, o órfão, a viúva, se não derramar de sangue inocente neste lugar e não correres atrás de deuses estrangeiros para a vossa desgraça, por isso que eu falo para vocês, esses deuses estrangeiros, gente, são essas imagens de esculturas que vocês ficam adorando. O Pai abomina isso. Leia Êxodo 20. Então eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, há muito tempo e para sempre. Eis que vos fieis a palavras mentirosas, que não podem ajudar. Não é assim. Roubar, matar, cometer adultério, jurar falso, queimar incenso a Baal, correr atrás de deuses estrangeiros que não conheceis. Gente, Baal era um deus cananeu, que hoje ele é chamado de Senhor nas igrejas. E os homens estão adorando a Baal sem saber. Por isso tem aquele versículo que diz assim, que naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome. E ele dirá, hipócritas, não vos conheço, porque não clamaram ao nome do Pai. Clamaram a falsos deuses. Clamaram a deuses pagãos, deuses mentirosos. Queimaram incensos a Baal. Chamaram o pai de Baal. Correr atrás de deuses estrangeiros que não conheceis. Depois de virdes e vos prostrais diante de mim, neste templo, onde o meu nome é invocado, aí está, onde fala que o nome do Pai é invocado. Gente, naquele tempo existia templos que não tinha placa, que lá era invocado o verdadeiro nome do nosso Criador. Mas Satanás, o pai da mentira, ele tirou tudo de nós. Tirou o direito de nós conhecermos o verdadeiro nome. Só que no livro de no livro de Ezequiel 39:7, onde fala sobre Gog e Magog, que é a guerra que ainda não aconteceu, ali fala sobre um tempo, naqueles dias, o Pai chama de aqueles dias, seriam os dias do fim. O meu grandioso nome seria revelado, ele vai ser revelado, reconhecido, junto ao meu povo de Israel, porque o povo de Israel conhece o nome dele, esconde, o povo de Israel esconde porque mataram o Salvador. Então, estamos salvos para continuar cometendo essas abominações. Este templo onde meu nome é invocado será porventura um covil de ladrões a vossos olhos? Mas eis que eu também vi, Heráculo de El, e depois ao meu lugar em Siló, onde eu outrora fiz habitar meu nome, e veio que eu lhes fiz por causa da maldade do meu povo, Israel. Mas agora, visto que praticardes todos esses atos, Oráculo de El, que não escutastes quando eu vos falava em instância, e sem me cansar, e não respondestes aos meus apelos, tratai o meu templo, onde o meu nome é invocado, e impondes a vossa confiança, o lugar que dei a vós, aos vossos pais, como tratei Silo, eu vos expulsarei da minha presença, como expulsei todos os vossos irmãos e toda a raça de Efraim. Irmãos, aqui diz que ele vai falar para vocês que estão em adoração a ídolos, imagens de esculturas, ídolos estrangeiros, servindo a Baal. Irmão, você que é crente, que chama Senhor, Senhor, lembre-se de pesquisar quem é esse Senhor. Porque você acha justo trocar o teu nome e colocar um nome, um título de Senhor, um título de Deus, sendo que o nosso Pai tem um nome verdadeiro e o povo de Israel sabe, o povo de Israel esconde. Pois pesquise o verdadeiro nome do Criador, Iau, e o verdadeiro nome do Salvador, Yahusha. Bom, vocês devem saber que hoje faleceu o Papa Francisco e que o 8º Papa, no caso o 12º Papa, que é o último Papa, está às portas, mas após a morte do Salvador e ressurreição, porque o nosso Salvador vive, foi o 8º Papa, né? O 8º rei que eles dizem. A profecia dos papas está se cumprindo, esse é o último Papa, e esse é o Papa que vai liderar juntamente com o Antimessias. Para quem ouviu até aqui sobre o Papa, deixa um ok para mim, deixa aí um positivo. Eu não ganho nada pelos meus vídeos, eu só levo o evangelho, porque está escrito, de graça recebeste, de graça deveis dar. Então, estou dando de graça para você a palavra. Pesquise, seja você o libertador de si mesmo. Não vá pela cabeça de ninguém, pesquise.